Que venha a rodada divisional dos playoffs. Estamos na segunda semana de playoffs, temos 8 times agora, e esses 8 times são os únicos que restaram. O 49ers, Ravens, Chiefs e Packers. E vai ser muito legal, só que agora entram 8, saem 4. Desses 4 finais de conferência, desses 4 saem 2 que vão pro Super Bowl, e vai ser demais no dia 2 de fevereiro. Primeira coisa que eu quero falar antes de começar esse vídeo, me siga no Instagram. Se você não quiser seguir no Twitter, não quiser curtir o Facebook, tudo bem. Me siga no Instagram, a gente tá focando muito em artes bonitas. Vocês estão vendo aí o quanto tá bonita essas miniaturas aqui no canal e tudo mais. E a gente tá focando em notícia. Tudo que você precisa saber sobre a NFL tá no Instagram em primeira mão. Às vezes não rola fazer vídeo de tudo, mas lá no Instagram você vai estar sabendo de tudo. Então siga o Golim lá no Instagram. É Golim, a coisa mais fácil do mundo. Roda essa vinheta maravilhosa que a gente vai falar sobre isso agora. Vai! Sejam muito bem-vindos ao Golim Sports. 4 jogos nesse final de semana. Esse vídeo tá saindo na sexta-feira. Amanhã se preparem, porque vai ser muito da hora. Primeiro porque a gente vai ver 4 times que a gente viu na semana passada tendo desempenhos muito legais. Ninguém tá aqui à toa. Os Vikings fizeram um baita jogão contra os Saints, e se não fosse os Saints terem uma subida ali no final, os Vikings poderiam ter ganhado até um pouco mais tranquilamente. Tava 20-10 durante um bom período. Os Titans ganharam dos Patriots, campeões atuais até o Super Bowl acontecer, e foram muito bem. É claro que eles usaram uma estratégia muito interessante, que foi a das corridas ali, mas a defesa conseguiu cumprir seu papel e o jogo foi muito bacana. O que vai ser desse jogo a gente fala daqui a pouco. No domingo, os Texans, que a gente viu também tendo um jogo muito interessante, ganharam dos Bills num jogo que não foi fácil, cara. Tiveram que virar um jogo que tava 16-0 e fizeram isso muito bem com um desempenho fenomenal do Deshaun Watson. E é claro, os Seahawks, que enfrentaram os Eagles. Os Eagles tiveram problema, mesmo assim foi um jogo difícil e os Seahawks conseguiram vencer fora de casa. Vamos para cada jogo individualmente então, incluindo informações de horário, onde vai passar e tudo mais. A semana começa com NFC, depois AFC, e no domingo AFC e NFC, tá bom? No sábado, o primeiro jogo é entre Vikings e 49ers. O melhor colocado da conferência, que são os 49ers, jogando em casa no Levi Stadium, em Santa Clara, contra o pior classificado nos playoffs na NFC, que são os Vikings. Os Vikings terminaram 10-6, né? O jogo vai ser às 6h30 da tarde, 6h30 da noite, sei lá o que você preferir, horário de Brasília, com exibição na ESPN. Que jogo difícil, cara, por quê? Os Vikings surpreenderam bastante a gente. É claro que os torcedores falaram, a gente já sabia. Mas a verdade é que os Vikings tiveram uma temporada realmente muito interessante. Apesar de 2 derrotas contra os Packers na temporada, dentro e fora de casa, outras derrotas importantes também, os Vikings tiveram um time muito legal. Eu falo aqui semana a semana o quanto eles fizeram um bom trabalho com o Kirk Cousins, que tinha sido um baita pipoqueiro no ano passado. Esse ano, com as estratégias que o Mike Zimmer usou, ele tem sido um ótimo quarterback. A verdade é essa. Não é porque ele tá sendo usado numa estratégia, num sistema diferente, que ele não é muito bom. Ele tá sendo muito bom. A questão do Kirk Cousins, eu acho que é não conseguir depositar muita pressão nele. Por isso que eu acho que os Vikings vão usar muito o jogo corrido com o Dalvin Cook. O bom é que eles podem contar com 3 recebedores excelentes. Tem o Stephon Diggs, o Adam Thielen e ainda tem o tight end, o Kyle Rudolph. Eles têm problemas de fumble um pouco, e o Stephon Diggs é meio diva, assim. Ele ficou meio revoltado porque não estava recebendo passe no último jogo. Mesmo assim, é um baita de um wide receiver. Na defesa, a defesa dos Vikings também é forte. A linha defensiva dos Vikings tem nomes maravilhosos. Qual que são os contras aí? Enfrentar os 49ers fora de casa. É claro que já jogaram contra os Saints fora de casa, mas é sempre mais difícil. São 49ers que estão há 2 semanas de folga, e até 3, já que a semana 17 é um pouco mais leve. Estão jogando em casa e estão com um time muito redondinho, cara. O Kyle Shanahan fez um trabalho muito legal esse ano. É um dos técnicos cotados para técnico do ano, inclusive pelo trabalho que ele fez nos 49ers, que ano passado teve tipo a 2ª escolha no draft. Então isso é muito interessante. Qual que é a questão aqui? Tem algumas peças para se analisar nos 49ers que ainda não sabemos como é que vai ser. Principalmente o Jimmy Garoppolo. O Jimmy Garoppolo é o quarterback do time, é um baita quarterback. Ficou lá de reserva do Tom Brady por muito tempo, isso deu uma baita experiência para ele. Mas a gente não sabe como ele vai ser sendo titular dos playoffs. Vai ser o primeiro jogo de playoff do Jimmy Garoppolo.
O que o Kyle Shanahan pode querer fazer é também ser um pouquinho mais conservador e confiar mais no seu jogo corrido. Se isso acontecer, pode ser um jogo que passa mais rápido e também pode ser um jogo de menos pontos do que a gente pensa. Mesmo assim, se eu fosse chutar, eu diria que os 49ers ganham esse jogo. Por questões óbvias, né, cara? Os 49ers fizeram uma temporada melhor, estão descansados e parecem ser um time melhor. De 5 jogos nos playoffs que os 49ers já enfrentaram os Vikings, ganharam 4. Segundo jogo que temos e último do sábado, dia 11 de janeiro, Titans e Ravens. Mesma coisa desse jogo entre Vikings e 49ers, o 6º classificado na AFC contra o 1º classificado na AFC. Os Titans vão até o M&T Bank Stadium, estádio dos Ravens, enfrentar os Ravens lá em Baltimore às 10h15 da noite, horário de Brasília. Qual que é a maior diferença aqui? Os Titans terminaram a temporada 9-7, os Ravens 14-2. Os Titans sofreram um pouquinho, podia ser outros times, ainda estavam na parada e não sei o que. Os Titans garantiram e fizeram uma das coisas mais difíceis, ganharam do campeão, ganharam dos Patriots e com propriedade. A questão é que, na minha opinião, a estratégia usada para ganhar dos Patriots não vai funcionar. E na pior das hipóteses, pro Ravens, se funcionar, eu acho que não vai ser suficiente. Os Titans fizeram um jogo majoritariamente corrido. Quando o Ryan Tannehill usava mais o seu braço, conseguiu conectar alguns passes, mas não foi nada perto do ideal. O Derrick Henry foi o nome da partida, e ele pode muito bem ser muito suficiente aí contra os Ravens. Só que o que acontece? Vamos supor que os Titans consigam e façam 14, 20 pontos, como eles fizeram contra os Patriots. O ataque dos Ravens vai pontuar muito. Eu acho muito difícil os Titans conseguirem fazer mais pontos, até porque a defesa não aguenta tanto assim. Já a defesa dos Ravens é mais forte, sabe que os Titans vão abusar do jogo corrido, do play action provavelmente. Mesmo assim, eu acho que esse é um dos jogos mais tranquilos aí. Para casas de aposta é um pouco mais difícil porque o handicap tá alto, não sei o que, mas eu acho que dá para apostar tranquilo que os Ravens vão ganhar esse jogo. E, inclusive, fiz uma aposta lá no Twitter de que se os Titans ganharem esse jogo, eu faço o vídeo com a camisa do Mariota até o Super Bowl tranquilaço, porque é muito difícil mesmo. Essa é a 4ª vez na história que os Titans enfrentam os Ravens nos playoffs, né? E o time que tava fora de casa ganhou 3 vezes e não perdeu nenhuma. Então, se estatísticas importam pra alguma coisa, talvez seja nisso daí, mas eu duvido um pouco. No domingo temos a AFC primeiro com Texans e Chiefs. Os Texans vão enfrentar os Chiefs no Arrowhead Stadium, o lindíssimo Arrowhead Stadium. Aliás, os times estão usando as pinturas antigas, tá sensacional. Às 5 horas da tarde, horário de Brasília. Que horário maravilhoso, cara. Eu fiquei muito feliz com isso. E aí, o que acontece, né? A gente tem os Texans que terminaram a temporada 10-6 enfrentando os Chiefs 12-4. Os Chiefs, diferente dos 49ers, por exemplo, eles tiveram que ralar na semana 17 para ganhar contra os Chargers e poderem garantir a primeira semana de folga, contando aí com o erro dos Patriots. Isso deu certo, Patrick Mahomes está completamente descansado. A gente sabe os problemas dos dois times. Os Texans tentaram melhorar a linha ofensiva, continua não sendo ideal. Os Texans, na vitória contra os Bills, o Deshaun Watson foi sacado 7 vezes. O Patrick Mahomes, ele é extremamente bom em se mover no pocket, em sair da pressão, assim como o Deshaun Watson também é, mas eu acho que o Patrick Mahomes ainda mais, mas a linha ofensiva não é a melhor coisa do mundo. Eles têm um pouco problema com a defesa aí, apesar de ser uma defesa que tem os seus pontos altos, ainda não é uma grande defesa na NFL, não pro time do calibre dos Chiefs. Ainda tá um pouco de desequilíbrio entre ataque e defesa nesse sentido. Então, espera-se que vai ser um jogo de muitos pontos, mais de 50 pontos aí provavelmente somados, né? A gente tem técnicos interessantes, o Bill O'Brien enfrentando o Andy Reid, são experientes, os dois são muito bons, e tem jogadores muito interessantes, 2 quarterbacks móveis. Esse jogo tem tudo para ser um dos jogos mais divertidos dessa rodada. Aliás, esse domingo vai pegar fogo. O Andy Reid, depois que sai de uma semana de folga, ele tem 22 vitórias e 5 derrotas. Isso é um desempenho bem interessante, quer dizer que tempo para planejar talvez seja uma das coisas mais importantes para ele. O Patrick Mahomes tem experiência em playoffs, o que o Deshaun Watson tem menos, e isso pode ser muito importante nesse jogo. Por isso que eu também acredito que os Chiefs devem ganhar esse daí jogando em casa e devem ir para a final de conferência.
O último jogo da rodada divisional e o último jogo do domingo é entre Seahawks e Packers. É o jogo que tá se esperando que seja o mais incrível até aqui. É o jogo que nas casas de aposta é o jogo mais pegado. É o jogo que tem dois times que já se rivalizaram outras vezes, como naquele jogo de 2014 dos playoffs. Os Packers estão com 2 vitórias, nenhuma derrota, jogando em casa contra os Seahawks em pós-temporada. Joga em casa de novo no lindíssimo Lambeau Field às 8h40 da noite do domingo 11 de janeiro. Lembrando que todos os jogos com exibição na ESPN. É muito difícil aqui, cara. Por que é muito difícil? Os Packers têm um time redondinho, fizeram uma temporada excelente, 13-3. Eu sempre digo que foram meio pelas beiradas ali. A gente falava de Saints, a gente falava de 49ers e Ravens e Chiefs e Patriots, enquanto os Packers também estavam muito bem, cara. E aí o que acontece? Eles têm um quarterback extremamente experiente, que é o Aaron Rodgers. Eles têm jogadores interessantes como o Aaron Jones correndo, Davante Adams recebendo. A defesa é muito boa, mas a secundária é o forte ali. No Seahawks, a gente tem o provavelmente segundo colocado no prêmio de MVP, que é o Russell Wilson, e parece estar afiado nesse playoffs, pelo que a gente viu no jogo passado. Ele pode contar com bons corredores, como é o caso do Homer e do Lynch, né, o Marshawn Lynch. Tem bons recebedores, Tyler Lockett, tem o DK Metcalf, que tá se mostrando baita de um jogador clutch nesse último jogo que tiveram contra os Eagles principalmente. Ou seja, tem tudo pra ser um baita jogo, um baita daquelas partidaças assim, que às vezes um erro decide as coisas. Se tem um jogo pra apostar em prorrogação, é esse jogo, ainda mais sabendo que quem perder tá fora. E esses dois times, meu amigo, eles não querem tá fora de jeito nenhum. Tem tudo pra ser um jogaço, essa rodada inteira vai ser sensacional. E se você gostou desse vídeo, dê um gostei aí embaixo, me siga nas redes sociais. Um ótimo fim de semana de rodada divisional pra vocês. Na segunda-feira eu volto pra falar como é que foram esses jogos, tá bom? Um grande abraço pra todos vocês, fui!